Bíblias comigo em Atos, capítulo 10. A exposição nesta noite será do verso 1 até o verso 8. Atos, capítulo 10, do verso 1 ao verso 8. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus bendito, ó Deus bendito, a Tua palavra mais uma vez está aberta. E rogo ao Senhor neste momento que o Senhor seja gracioso comigo e com o Teu povo. Ser gracioso comigo, ó Deus, usando-me para o louvor da Tua glória na exposição desta breve porção da Tua palavra. E que aqueles, ó Deus, que aqui estão, possam estar com os ouvidos bem abertos para ouvir a Tua palavra ser anunciada. Ó Senhor, fala aos corações de todos nós, Pai, e que o Teu nome seja exaltado na pregação da Tua palavra. É o que peço a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem uma coisa que nós encontramos por aí afora, são pessoas comprometidas em alguma medida com algum tipo de religião. Há muitas religiões para dar e vender, como alguém poderia dizer, e muitas pessoas interessadas em, de alguma forma, se comprometer com alguma religião. Sabemos que existem aqueles que se comprometem com a sua religião, seja ela verdadeira ou falsa, de todo o coração. E são sinceramente envolvidos com a sua fé. Contudo, existem aqueles, e nós sabemos, não somente em meio às falsas religiões, mas também até mesmo entre a verdadeira religião, que professam simplesmente uma religião de boca. Eles são pessoas que estão envolvidos com as coisas que são boas, com coisas que são verdadeiramente piedosas até. Contudo, o seu coração não é sincero, ele não está com o coração verdadeiramente envolvido com a religião. Esta pessoa, ela não está apegada a Cristo. Ela se envolve com as coisas relacionadas à religião, mas não estão apegadas a Cristo, ou seja, não creram nele, apenas vivem aquela religião. E isso é interessante, porque isso é algo que acontece, irmãos, em todo canto. Isso pode acontecer certamente em meio às igrejas como a nossa, né? Igrejas presbiterianas, igrejas reformadas, onde pessoas podem estar apegados à religião, mas o seu coração não está em Cristo. E é interessante que nós veremos, irmãos, que o fato de alguém estar envolvido simplesmente com a religião não é garantia de salvação. E o caso do próprio Cornélio nos será um evento ou um ponto que nos mostrará esta realidade. Na necessidade que o homem tem, ainda que esteja envolvido com a religião, de se voltar para o Senhor Jesus Cristo e encontrar nele salvação. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, irmãos, de Atos capítulo 10, nós encontraremos um evento que é marcante. Os estudiosos em geral dirão que aqui encontra-se o momento mais importante no livro de Atos.
onde haverá a inclusão dos gentios no meio do povo do Senhor, por intermédio então do ministério apostólico, através da proclamação do Evangelho. Nós temos visto, irmãos, como esses servos do Senhor, apóstolos de Cristo, eles estão empenhados com aquilo que o próprio Senhor Deus os comissionou a fazer. Nós vimos que o próprio Senhor os comissionou a saírem por este mundo, ensinando o povo a guardar aquilo que eles receberam de Cristo. Eles deveriam sair por este mundo anunciando o Evangelho, conduzindo muitos ao batismo. E nós vimos como isso tem acontecido no Evangelho, ou no livro de Atos. Como estes homens têm anunciado a verdade e como pessoas têm respondido afirmativamente, abraçando-se a Cristo e sendo também unidas à Igreja de Cristo. E isto nos mostra muito da graça do Senhor e da graça de Deus revelada no ministério destes santos homens de Deus. Na última exposição, nós vimos como o Senhor Deus, Ele foi um Deus que conduziu muitas pessoas à igreja e nós vimos como o Senhor Deus, Ele abençoava a igreja através de um ministério simples de uma irmã chamada Dorcas. De uma irmã que acabou adoecendo gravemente e ela então morreu, mas o Senhor então, por intermédio do próprio Pedro, a ressuscitou de entre os mortos e ali houve então muita celebração e alegria naqueles dias, naquela comunidade, na igreja em Jope. E então nós vimos que no finalzinho, irmãos, do capítulo 9, há uma declaração que é fundamental, que faz uma conexão com aquilo que nós encontramos a partir do versículo 1 do capítulo 10. O texto nos diz, no versículo 43 do capítulo 9, Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então, o Senhor, em sua providência, deixou e conduziu Pedro a estar naquele lugar e a ficar exatamente naquele lugar, porque algo maravilhoso haveria de acontecer por intermédio deste servo do Senhor. Maravilhoso, irmãos, nós contemplarmos como, veja, nós devemos olhar para isso aqui, olhando a providência de Deus em todo este evento. Nós não podemos perder de vista, não há coisas acontecendo aqui de modo aleatório, não, irmãos. É Deus, em sua soberania, conduzindo tudo nos mínimos detalhes para alcançar os seus propósitos. Pedro estava ali porque ele haveria, como veremos mais à frente, de ser chamado para proclamar a verdade do Evangelho. Isso nos mostra muito do interesse de Deus, do seu coração verdadeiramente gracioso e cheio de amor pelos perdidos. E de um Deus que revela que Ele não está interessado unicamente, exclusivamente na salvação daqueles que são do seu povo, mas que Ele está interessado em salvar também aqueles que não são do meio do povo. Que Ele é um Deus que está interessado em expressar o seu amor àqueles que são gentios. O seu próprio povo o rejeitou. A graça, a misericórdia de Deus foi estendida àqueles que eram de fora. E na providência de Deus nós lemos isto hoje em Romanos capítulo 11. Como o Senhor Deus revelou a sua misericórdia, então, para os gentios. Para aqueles que não são povo. Para nós, não é? Que somos gentios. Nós não somos, até onde sei, israelitas de fato. Como eram aqueles na carne, não é? Que de fato eram descendentes do povo do Senhor. Mas o Senhor, irmãos, Ele revela que é um Deus gracioso e Ele vai revelar esta graça na vida de Cornélio em particular. E é uma realidade, irmãos, que se estende a todos nós. O fato do Evangelho do Senhor chegar a Cornélio aponta para também que esse Evangelho chegou até nós. E que o amor de Deus não foi revelado somente a Cornélio e a tantos outros gentios que se voltaram para Cristo, crendo nele como seu Salvador, mas esta graça se estendeu a todos nós. O Senhor, Deus, Ele ama os gentios. E Ele revelou o seu amor, irmãos, para conosco quando nos salvou. Nós hoje estamos servindo a Deus aqui,
na sua casa, cultuando-o. Estamos ouvindo a proclamação do seu evangelho, porque ele nos resgatou. E esta mesma verdade, ela é estendida ainda até que chegue a plenitude dos gentios. E é por isso, inclusive, que nós oramos. Venha o teu reino. Que nós, inclusive, vimos na pergunta de número 191 do Catecismo Maior de Westminster. Como isso, então, envolve a realidade da expansão do reino do Senhor. E o Senhor começou a revelar isto de modo mais claro no meio da Igreja de Cristo nos primeiros séculos. Ali, voltando a sua graça para um homem chamado Cornélio. Mas então, irmãos, quem era Cornélio? O versículo 1 nos diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Então perceba, ele morava em Cesareia. Cesareia, irmãos, era uma capital que durante muito tempo ela esteve sob o controle dos romanos, e ali os romanos eles tinham a sua atividade administrativa, era uma capital administrativa de Roma. E ali então se encontravam aqueles que estavam envolvidos com o que nós podemos chamar de exército romano, com aqueles que estavam envolvidos com o ofício militar. E lá estava um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele era um oficial militar, chamado também de centurião. Ele seria aquele que governaria um número de 100 homens. Mas também, como alguns dirão, o centurião também pode ter um envolvimento maior do que simplesmente o governo ou a autoridade sobre 100 homens. Ele pode ser alguém que também tem um ofício de maior patente no meio do exército romano. Ele era um homem, Cornélio, de grande autoridade ali naqueles dias. Ele mandava e, como dizem, desmandava. Ele tinha toda a autoridade sobre o seu exército, aqueles que estavam sob os seus próprios cuidados. E esse centurião, ele era romano, né? Cornélio, ele era um romano e que estava ali vivendo naquela região de Cesareia. Centurião da corte chamada Italiana, junto ali ao exército romano. Ele era alguém que estava a serviço daqueles que eram certamente odiados pelos judeus. Os judeus não estavam ou não ficavam felizes em estarem sob ao governo de homens que não eram do seu povo. E de todas as formas, né, até eles nutriam a expectativa de alguma forma, se libertarem do governo romano. Para eles, aqueles homens maus subjugando eles nos seus dias. Então, note que Cornélio, ele não era somente um gentil, que já fazia com que muitos judeus não quisessem a aproximação com ele, não se assentavam à mesa, não dividiam então a comida, como nós até mesmo vimos, né, em Gálatas capítulo 2. A ideia de se associar com os gentios, sentar-se à mesma mesa, era o tipo de coisa que eles não aprovavam os judeus. Os judeus não aprovavam. E, além disso, ele era um oficial romano. E isso provocava, então, a rejeição dos judeus por este homem. Ou, pelo menos, deveria provocar, porque era a coisa mais comum que existia naqueles dias entre os homens. Contudo, irmãos, é interessante percebermos algo que é particular na vida do próprio Cornélio. Porque o texto nos diz o seguinte no verso 2. Centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. No verso de número 22, é dito algo mais acerca dele. O texto nos diz assim: então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então perceba que ele era alguém que era estimado. Ele era alguém que era conhecido pelos judeus como um homem
piedoso. Então, isso já revela que este homem ele tinha uma postura realmente totalmente diferente. Ele era considerado, ele era honrado até mesmo entre os judeus. Ele era um homem piedoso e a sua piedade era revelada na prática, como nós vemos ser mencionado aqui. O texto nos diz que ele não é somente piedoso, mas o texto nos diz que ele era temente a Deus. E o que seria então essa ideia de ser temente a Deus? É que ele era, irmãos, alguém envolvido com a religião judaica. Ele era um homem que ia à sinagoga. Ele era alguém que cria no Deus de Israel. Ele cria no único Deus vivo e verdadeiro. Mas ele não era alguém que fora circuncidado como os prosélitos o eram, que eram acrescentados ao meio do povo do Senhor e que podiam até mesmo participar da celebração da Páscoa, uma vez tendo sido circuncidados. Não era o caso de Cornélio. Ele era um gentil, ele era um romano, que tinha então um interesse e um envolvimento real. Parece que, de fato, ele se envolvia com toda a força com esta religião e cria no Senhor Deus Yahvé, no Deus que era anunciado, proclamado e crido por todo o Israel. Ele era um homem piedoso, ele era este homem temente a Deus neste sentido, e ele também era um homem envolvido com a piedade e o temor a Deus era estendido até a sua própria casa. Quando ele fala da casa aqui, não é uma referência somente àqueles que são da sua família de sangue, mas a todos aqueles que estavam na sua casa. Haviam servos na sua casa. E nós veremos que aqueles que estavam na sua casa, eles tinham, de alguma medida, promovida a piedade no meio deles. E a piedade do próprio Cornélio influenciava até mesmo aqueles que estavam ao seu próprio redor. E ele era alguém que, na sua piedade, no seu temor que possuía, ele foi alguém que fez boas coisas também. O texto nos diz que ele era envolvido com as esmolas e que fazia muitas esmolas ao povo. Então perceba que ele era alguém que expressava na prática a sua devoção. Ele não era alguém simplesmente comprometido com a religião no sentido intelectual, na ida então à sinagoga ou algo desta natureza, mas a sua compaixão era estendida aos miseráveis que estavam ao seu redor. Ele, então, ajudava os necessitados. Mas não somente isto. Ele não era somente alguém preocupado com aqueles que estão ao seu redor. Ele era também alguém que revelava a sua piedade nas ocasiões em que ele tinha um momento particular de oração, de devoção ao Senhor. O texto nos diz que ele orava a Deus. Então perceba que este homem, ele era alguém que procurava, naquilo que ele conhecia acerca do próprio Deus, ele procurava viver de um modo coerente, de um modo agradável, de um modo que realmente fosse condizente com aquilo que ele cria. Como vai dizer um comentarista, veja que sempre que o temor de Deus estiver reinando no coração, será demonstrado em obras assistenciais e devocionais, e um jamais nos desculpará do outro. Interessante. Onde o temor a Deus no coração habita verdadeiramente, nós nos envolveremos não somente com o serviço àqueles que estão ao nosso redor, não é? E isso nunca nos desculpará para nós não termos uma devoção a Deus em particular. Porque tem muitos que podem dizer, eu me envolvo já com tantas coisas fora da igreja e tantos serviços socorrendo aos necessitados e ajudando aqueles que precisam. E de fato, irmãos, isto deve ser algo que deve ser encontrado e visto em nós. Nós falamos isto, na última exposição, no caso de Dorcas, e a Escritura nos chama a isto, a servirmos a Deus assim, se nós de fato tememos a Deus, se nós de fato temos uma fé que é real em Cristo. Mas isso nunca exclui a nossa vida particular de comunhão com o Senhor na dependência dEle.
Cornélio orava ao Senhor. E veja, irmãos, eu vou repetir, ele tinha um conhecimento ainda muito minúsculo acerca de Deus e das coisas de Deus, mas era suficiente para se apegar com coisas que são fundamentais à verdadeira religião. Então, se você, irmão, é alguém que conhece de fato ao Senhor, você não somente vai ajudar aquele que está do seu lado, sobretudo aqueles que são da fé, mas você vai ser alguém que vai, na sua vida, procurar ter um momento de devoção ao seu Deus. Nós não podemos, irmãos, esperar e imaginar que o único momento de devoção que eu tenho é no domingo, quando eu chego aqui, e então o pastor ora e no final eu digo amém. E o pastor faz uma oração e ao final, então, eu digo amém. Ou eu venho para quinta-feira para a reunião de oração, então oro junto a outros irmãos aqui, canto alguns louvores e então a vida se resume a isso, a minha vida de oração se resume a afirmar amém ao final das orações. Não. A verdadeira religião, irmãos, e aqueles que têm verdadeiro temor ao Senhor, serão aqueles que vão dedicar na sua vida tempo ao Senhor em particular. É isso que você tem feito? É isso que você faz? Você é alguém que procura, com todo o esforço diligente, dia após dia, dedicar tempo a Deus? Você fala com o seu Senhor? Ou você imagina que também é suficiente o fato de você acordar e então fazer uma oração bem breve, aí vai e então senta para comer e então dá graças, no almoço senta, dá graças de novo, à noite senta, come, dá graças ao Senhor novamente e imagina que isso é suficiente, irmãos? Não é assim. E geralmente nós fazemos até orações muito mecânicas somente. Parece que nós nem paramos para pensar naquilo que nós estamos falando, a quem nós estamos de fato nos dirigindo. Isto não é algo suficiente. Se nós realmente, irmãos, conhecemos a Deus e o tememos, nós vamos separar horários regulares para então falarmos com nosso Senhor, aí descortinando o nosso coração, apresentando a Ele as nossas necessidades, as nossas súplicas em favor de nós, mas não somente em favor de nós, em favor dos nossos irmãos em Cristo, em favor da proclamação do Evangelho, em favor do reino de Deus, em favor daqueles que são chamados para servir ao Senhor no anúncio da verdade, em favor de tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua glória e a expansão do seu reino. Então nós devemos ser assim, dedicados ao Senhor, vivendo assim em oração, revelando que nós dependemos dEle. Mas se você é alguém que não ora ao Senhor, você revela que ou que você não teme a Deus, ou que seu temor a Deus está dividido. Você não teme de todo o coração ao seu Senhor. Revela também que você imagina que é independente. Não precisa de Deus para absolutamente nada. Consegue fazer tudo sem o Senhor. É isso que uma vida de não oração ou da falta da prática da oração vai revelar. Mas se você é verdadeiramente piedoso, você ora. Foi isso que Paulo fez, não é? Ele foi transformado pelo Senhor, ele foi salvo. Como foi que ele foi encontrado, irmãos? Ele foi encontrado orando. É uma das marcas essenciais àqueles que verdadeiramente temem o Senhor, sem a qual a verdadeira religião não pode se encontrar na vida da pessoa. A oração, ela é fundamental. Este homem, ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, que fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. E o texto então nos diz, irmãos, o seguinte no versículo 3. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Então, o que vai acontecer agora? Provavelmente, Cornélio ele estava no momento de oração. Havia a oração que era estabelecida e que o povo em Jerusalém praticava na hora 9. A hora 9 seriam as 3 horas da tarde. Provavelmente Cornélio ele estava neste contexto orando ao Senhor e então ele observou claramente que surgiu um anjo e há uma visão. Não é algo que era loucura do próprio Cornélio.
Não era algo que ele estava imaginando somente, algum tipo de fantasia. Não, irmãos. Foi uma visão verdadeira. Ele contemplou aquilo de fato que estava diante desse homem. E o texto nos diz que esse homem observou Cornélio claramente durante uma visão, cerca da hora nona, 3 horas, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Rapaz, é impressionante, né? Certamente ele deve ter sido tomado por algum tipo de temor. Eu não sei qual seria a sua reação, eu fico imaginando como seria isso se eu tivesse em algum momento orando e eu visse algo dessa natureza acontecendo. Um anjo vindo em minha direção. Eu não sei se eu conseguiria ficar orando. Mas provavelmente Cornélio ele não tinha uma familiaridade com isso, ele não vivia encontrando um anjo vindo da direção dele. Mas, irmãos, tratava-se de uma ocasião singular, não é? Um evento marcante no meio da revelação de Deus e do estabelecimento da sua igreja sendo conduzida à maturidade naqueles dias. O texto nos diz que, de fato, um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse. Quem eram os anjos, né? Os anjos eram mensageiros do Senhor. Eles eram aqueles que falavam da parte de Deus, muitas vezes, aos homens. Eles não falavam nada que era simplesmente interesse particular deles, não. Eles eram como os profetas o eram, boca de Deus. Falavam então aos homens aquilo que o próprio Senhor ordenava que eles falassem. E então ele chega a este anjo para dizer algo que é fundamental para o próprio Cornélio, mas ele começa chamando-o pelo nome, verso 4. Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? Ele sabe que é uma mensagem do próprio Senhor para ele. Ele pergunta, que é, Senhor? Ele está na expectativa de ouvir aquilo que Deus tem a falar para ele, naquele momento. E o anjo então lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Então, perceba que o texto nos diz, o anjo lhe disse. O anjo então vai falar o que o Senhor Deus queria que o próprio Cornélio soubesse. E a mensagem que ele tem para consolar até mesmo o próprio coração de Cornélio é que as orações que ele fez e as esmolas que ele deu àqueles que precisaram subiram para o Senhor como um aroma suave, se é que nós podemos dizer assim. Foram agradáveis ao próprio Senhor. O Senhor, irmãos, ele recebe daquele homem aquilo que ele tinha a oferecer na medida do conhecimento que ele tinha. Cornélio, ele vivia num período dos seus dias e tinha um conhecimento ainda muito limitado às coisas de Deus e à verdadeira religião cristã. Mas o Senhor vê que aquele homem é alguém que está como que em busca de encontrar no Senhor o socorro e salvação. E então este homem, ele tem a oferecer aquilo. Não é que ele quer barganhar com Deus. De alguma forma, como se fosse possível, de alguma forma, ele dar algo para ser encontrado pelo Senhor e ser salvo por Deus. Não, nada desta natureza. Mas ele estava no seu coração na expectativa de alguma forma, encontrar no Senhor o socorro. E ele então, irmãos, ele tem a sua oração ouvida. O Senhor Deus é gracioso e escuta aquele homem e recebe então as suas obras. Aquilo que ele fazia. Uma coisa que nós devemos entender, irmãos, e veja, nós devemos sempre nos recordar que trata-se de um período de transição que está acontecendo no livro de Atos. Nós não podemos imaginar, como muitas pessoas acabam imaginando, que tudo o que acontece literalmente no livro de Atos deve necessariamente acontecerá na sua vida. Não precisamos ficar na expectativa de receber, em alguma ocasião, a manifestação de um anjo de Deus falando conosco sobre aquilo que nós precisamos fazer, ou declarando algo para nós, para o nosso consolo ou orientação. Nós temos Deus falando conosco pela sua palavra.
E o Senhor, então, Ele nos orienta, Ele nos consola, Ele nos dá aquilo que precisamos, Ele nos diz tudo aquilo que precisamos saber para vivermos neste mundo de um modo que seja agradável para Ele. Nós não temos mais manifestações extraordinárias como esta. Veja, não é que Deus não pode fazer algo desta natureza, mas não é um modo que ordinariamente Deus hoje fala com o seu povo. Ele fala através da palavra. Outra coisa que nós devemos entender é que o Senhor, Ele ouviu a oração deste homem e o Senhor, então, recebeu o que ele estava ali para oferecer naqueles dias da sua limitação no que diz respeito à compreensão das coisas de Deus. Mas nos nossos dias, irmãos, trata-se de uma realidade diferente. Cornélio, ele era alguém envolvido com a religião, mas nós veremos aqui que esse homem precisava ouvir a proclamação do Evangelho para em Cristo encontrar salvação. Quando nós olhamos para a realidade dos homens hoje em nossos dias, nós que recebemos a plena e completa revelação especial de Deus e tendo Cristo então, como naqueles dias já, uma vez vindo e revelando toda a sua vontade, nós sabemos que o Senhor, Ele recebe as obras que são feitas em Cristo. Ele não recebe as obras que são feitas pelos homens que não conhecem a Deus. E veja o que diz o nosso padrão confessional, a Confissão de Fé de Westminster, tratando das obras. Nos diz assim, capítulo de número 16 das Boas Obras, na 4ª seção em diante, nos ensina. Os que alcançam, pela sua obediência, a maior perfeição possível nesta vida, estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir. E infinita a distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores, e porque, como boas, procedem do Espírito. E como nossas são impuras e misturadas com toda fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Então a seguinte seção nos diz: não obstante, as pessoas dos crentes, sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele. Não como se fossem, nesta vida, inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Então a última seção fecha dizendo assim: as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. São pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Então, perceba, irmãos, que a realidade hoje clara é que o Senhor, Ele não se agrada das obras feitas por homens e que não conhecem a Ele.
E isto, o fato deles praticarem algo, não os prepara para a salvação, nunca jamais será um meio para a salvação. As obras que salvam os homens são as obras de Cristo. Esta é a obra que salva. Esta é a obra que redime o homem da condenação. Esta é a obra que resgata os homens então do inferno, mas aqueles que conhecem ao Senhor. O Senhor não somente escuta a oração, mas o Senhor também recebe as nossas obras, ainda que sejam elas imperfeitas. Ainda que sejam imperfeitas. E não fazemos mais do que a nossa obrigação. E ainda somos servos inúteis. Mas então, irmãos, o texto nos diz, né? As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E então o verso 5 nos diz, agora, envia mensageiros a Jope, o anjo ainda fala, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. É interessante porque o anjo ele vai dar os detalhes todos, né? Olha, o que é que você deve fazer então, Cornélio? Envia mensageiros a Jope, onde Pedro estava, e manda chamar Simão, o sobrenome que tem por sobrenome Pedro, na casa de um outro homem também chamado Simão, que era um homem que trabalhava com o couro de animais, não é? E inclusive era um tipo de prática, o curtidor, que era reprovada. O judeu ele não queria algum tipo de aproximação com este homem que trabalhava com animais e corte de animais naqueles dias. E ele está na sua residência à beira-mar. E então, essa é a orientação que ele dá. É interessante porque nós veremos mais à frente que o anjo, como boca de Deus, vai fazer todas essas orientações a Cornélio, e Cornélio então obedece, como nós veremos aqui, porque ele tem uma intenção. Ele tem a intenção, irmãos, e nós veremos, de que Cornélio ele possa escutar a palavra de Deus ser anunciada. É interessante isto. Nós vamos falar sobre isso, mas veja o que aconteceu aqui, não é? O texto nos diz que logo que se retirou o anjo que lhe falava, a ideia é que no momento, é como que o anjo se retirando, Cornélio prontamente atende à vontade de Deus expressa por boca do anjo. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Irmãos, aqui nós percebemos a obediência que é rápida de Cornélio. Ele não vai procrastinar, ele não se demora, ele não fica com desculpa, ele não fica com... Não, ele procura fazer exatamente aquilo que Deus falou. Ele é obediente. E então ele vai chamar 2 dos seus servos, né, que trabalhavam na sua própria casa. E ele vai chamar também um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. É interessante nós percebermos, irmãos, como o ambiente em que Cornélio ele vivia era também um ambiente que promovia aquilo que é bom. Mas percebamos primeiramente a obediência deste homem. Ele é, irmãos, alguém que vai fazer a vontade do Senhor sem titubear. Ele é alguém que escuta e ele procura executar. Ele não vai ficar como Moisés ficara inicialmente na sua vocação, quando o Senhor ordena ele a fazer algo. Não, ele simplesmente obedece, ele escuta e procura fazer. E quando olhamos para a vida deste homem, irmãos, que age deste modo, não tem como nós olharmos numa reflexão sincera para a nossa vida e percebermos que, diferentemente de Cornélio, nós somos muito, mas muito, muito lentos em atender aquilo que Deus nos ordena. Mais uma vez eu digo, o Senhor não nos fala através de um anjo, mas Ele nos ordena e nos fala sobre a sua vontade expressamente na Escritura, orientando-nos em tantas coisas, irmãos, que nós sabemos que estamos errados, que sabemos que precisamos prontamente fazer e resolver, mas nós ficamos nos demorando, como que adiando, deixando para depois,
Não, mas talvez amanhã, mas talvez depois de amanhã, mas talvez mês que vem, eu vou organizar isso, eu vou fazer isso. E ficamos, muitas vezes, nessas desculpas e nunca fazemos aquilo que o Senhor nos ordena. Permanecemos fazendo, muitas vezes, o que Ele não ordena e que não é agradável a Ele, e deixamos de fazer aquilo que a sua vontade expressa para nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, ser como os santos homens de Deus revelados na palavra. Nós precisamos, ao ouvirmos o Senhor nos falar, nós precisamos então buscar resolver a nossa vida imediatamente. Isso revela, irmãos, como falei em outra ocasião aqui, que há um verdadeiro arrependimento na nossa vida por não estarmos fazendo aquilo que Deus ordenou. Nós procuraremos logo fazer aquilo. Não adiaremos nem o arrependimento, nem adiaremos uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. E se você de fato conhece ao Senhor, se você de fato foi salvo por Cristo, você vai ser alguém que vai procurar guardar os seus mandamentos e fazer a sua vontade. Ontem, no nosso discipulado aqui à noite, nós até falamos um pouco sobre isto. Quando, por exemplo, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 3, o apóstolo vai nos dizer assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Sabemos que nós conhecemos a Cristo como nosso Salvador se nós fazemos a sua vontade. Se nós realmente amamos o nosso Deus, amamos a Cristo e amamos a sua vontade, amamos aquilo que Ele ordena, nós procuraremos, irmãos, fazer a sua vontade. Seja diligente, irmão, naquilo que Deus, então, te fala para resolver e ajustar na sua vida. Faça a vontade de Deus, não dê lugar ao seu coração, e não faça a vontade do seu próprio coração corrupto. E nós somos muito inclinados, muitas vezes, a atender prontamente às inclinações do nosso próprio coração, às sugestões e ordens malignas que surgem no nosso coração, que ouvimos externamente e que não vêm de Deus, e somos, então, devagar demais para fazer a vontade do Senhor. Mas para desagradá-lo, muitas vezes, rápidos, muito rápidos, e isso é triste demais. Mas, irmãos, atentemos para o Senhor. Se você o conhece, se você de fato o ama, você vai viver de um modo que Ele se agrada. Você vai obedecer também à sua vontade. Não importa o que estiver à sua frente, não importa o tamanho do desafio que tem à sua frente, não importa o que Ele diga, você vai procurar fazer o que Ele diz. Uma outra coisa que nós percebemos também é realmente esse lar que é piedoso, irmãos. Veja, o texto nos disse, anteriormente que Cornélio, ele era um piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E aqui à frente nós vemos uma expressão disto. Os domésticos na sua casa eram tementes a Deus e também tinha um soldado que era piedoso. E veja, irmãos, o que os estudiosos, os comentaristas vão dizer é o seguinte, que isso provavelmente se dava por causa da sua posição de autoridade que influenciava positivamente aqueles que estavam ao seu redor. Agora lembrem-se, trata-se de um homem que naqueles dias tinha um conhecimento ainda muito pequeno sobre muitas coisas relacionadas a Deus, mas o impacto da sua vida naqueles que estavam ao seu redor eram patentes. Os homens olhavam para ele e não procuravam falar mal dele. Os homens falavam bem dele. Os homens aprovavam a sua conduta. Os homens se alegravam com aquilo que contemplavam na vida deste homem, e isto fazia com que muitos procurassem, então, se conformar aos mesmos passos daquele homem que procurava se conformar, de algum modo, aquilo que ele conhecia da vontade de Deus. E aí, irmãos, isso fica para a nossa reflexão particular. Qual é a sua influência sobre aqueles que estão ao seu redor? Como você tem influenciado aqueles que estão ao seu redor? Como nós temos influenciado aos nossos irmãos?
Será que o modo que temos vivido, aquilo que temos feito, aquilo que temos falado, será que isso tem influenciado positivamente outras pessoas a que busquem também, semelhantemente a nós, caminhar? Mas, irmãos, para que eles possam ser influenciados num caminho bom, para que seu irmão, seu colega de trabalho, seu funcionário possa caminhar de um modo agradável ao Senhor, imitando a você, nós precisamos, de igual modo, andarmos piedosamente. Se você deseja que os seus filhos ao seu redor, eles andem piedosamente, temam a Deus e vivam de um modo agradável ao seu Senhor, nós precisaremos e precisamos andar também piedosamente. Influenciá-los, não somente, irmãos, com palavras, mas com a vida que expressa verdadeiro temor ao nosso Senhor. Mas, irmãos, como nós falhamos nisto? Eu como pastor, vocês, homens, como pastores do seu lar, vocês, irmãs, na sua casa, precisamos procurar, de algum modo, expressar piedade em tudo que fazemos, para que o Evangelho do Senhor não seja envergonhado e aqueles que estão sob os nossos cuidados possam, de algum modo, ver em nós Cristo e possam buscar também se conformar a Cristo. Esta era a influência deste homem, um homem santo, um homem piedoso, mesmo com toda a limitação que ele tinha das verdades de Deus. E nós temos tudo o que precisamos revelado, irmãos, para vivermos de um modo piedoso e temos em nós o Espírito de Deus que em nós habita. Nós que fomos salvos, temos tudo. Cornélio, ele estava em uma conformidade com a religião, mas ele precisava de salvação. Interessante, irmãos, nós estamos falando sobre um homem que ouvirá a proclamação do Evangelho por boca do servo do Senhor e vai se render a Cristo. Mas aqui, o anjo vai conduzir Cornélio a chamar Pedro para que Pedro anuncie a verdade do Evangelho. É impressionante isto, irmãos, por quê? Por que o anjo não anunciou o Evangelho para Cornélio? Porque a proclamação do Evangelho não foi confiada aos anjos. A proclamação do Evangelho foi confiada à igreja. A proclamação do Evangelho foi confiada aos ministros do Evangelho. A proclamação do Evangelho, o testemunho do Evangelho foi concedido à igreja de Cristo. E é exatamente então este servo do Senhor, Pedro, usado pelo Deus, pelo próprio Senhor, que anunciará o Evangelho. Este homem precisa de Cristo. E precisamos então, irmãos, entender essa realidade. Aqueles que estão envolvidos com a religião no mundo, aqueles que em nosso meio simplesmente se envolvem com a religião e até promovem coisas boas, fazem coisas que são bacanas e interessantes em nosso meio, estão na igreja de manhã e de noite, escola dominical, reunião de oração e tantas atividades promovidas pela igreja, o fato de se conformar com estas questões não significa necessariamente que encontrou salvação, porque a prática da religião, falsa ou a verdadeira, não é um meio para a salvação de absolutamente ninguém. É Cristo que salva. Este Cristo é que deve ser proclamado. Então, os homens aí fora precisam saber disto. Os religiosos, papistas, precisam ouvir isto. O fato deles estarem envolvidos com toda aquela religião falsa, eles precisam entender que o fato de serem religiosos não os conduzirá à salvação. Mas o alerta aqui é a você, que está no meio do povo do Senhor, a todos nós, que podemos simplesmente estar externamente envolvidos com isso, mas não nos abraçamos a Cristo. Você conhece a Cristo? Você faz o que faz no meio do povo do Senhor por amor a Cristo? O seu desejo é viver para Cristo, o seu desejo é fazer Cristo conhecido. Você realmente vem à igreja com interesse sincero de se encontrar com Cristo, de ouvir as palavras de Cristo? Ou você simplesmente vem porque é uma obrigação?
porque você se sente obrigado, porque você não quer ser cobrado por ninguém, porque você não quer que o pastor vá chamar a sua atenção. Simplesmente porque você é obrigado a vir, porque sua mãe vem. Ou simplesmente porque você assumiu isso como uma tradição bacana. Meus pais sempre fizeram, eu vou fazer também. Não pensem, crianças, jovens, adolescentes, que o fato de vocês estarem na casa do Senhor, vindo aqui, cantando, ouvindo as orações, ouvindo a pregação da palavra, que isso necessariamente evidencia que você foi salvo. Você precisa de Cristo. Todos nós, para a salvação, precisamos de Cristo. Este evangelho vai ser anunciado a Cornélio. E este evangelho tem sido anunciado aqui, no meio do povo. Você precisa, como Cornélio precisava, se voltar para o Senhor, arrependido dos seus pecados em particular, que não são poucos. Você precisa abandonar esta vida. Você precisa crer em Cristo. Crer em Cristo envolve conhecê-lo, envolve entender que Ele é o seu Salvador. Envolve você se lançar sobre Ele, confiando unicamente nele como um Salvador bendito. Você vai lançar de lado todas as suas obras, todos os seus méritos, justiça própria, tudo que você possui. Não são coisas dignas da confiança do homem para a salvação, mas Cristo sim. E é Ele que é anunciado livremente a todos os homens, para que todos possam nele encontrar salvação. Foi este Cristo que nos salvou, e este Cristo que continua salvando os pecadores através da proclamação do Evangelho. É através deste meio, e não há outro, através deste meio que o Senhor, Ele chama muitos para a salvação. É através deste Cristo que é anunciado, deste Cristo que é proclamado e este Cristo crucificado. É este Cristo que salva você deste mundo mau e conduz você, então, a, uma vez salvo por Ele, viver para Ele. E eu garanto para você, não há nada melhor do que servir a Cristo. Não há nada melhor do que conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Pela graça de ouvirmos no Teu santo dia, brevemente, a Tua palavra ser exposta. Ó Deus, que nós possamos ser verdadeiros crentes, que não estão envolvidos com a religião apenas, mas que estão apegados a Cristo e que nele encontram salvação. Ó Deus, ó Senhor, ajuda-nos também a sermos servos tementes, diligentes diante do Senhor. Temos tudo o que precisamos para isto, sobretudo nós que fomos salvos para vivermos no Teu temor piedosamente. Uma vida agradável a Ti, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a sermos bênção. Bênção onde estamos, bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos por todas as vezes que nós falhamos nos nossos deveres, Pai, na nossa caminhada. E ajuda-nos a sermos instrumentos Teus, Pai, onde estamos na vida daqueles que estão caminhando conosco. Sê conosco, Pai, e também salva os perdidos, os que não conhecem a Ti, que eles possam encontrar em Cristo salvação. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos